Logo em seguida, deputado Edinho Bez, deputado Rauli. Senhor presidente em exercício, Alberto Nascimento, senhores parlamentares, eu quero fazer um registro de um dia importantíssimo hoje, que apesar do silêncio da grande mídia, o silêncio até do próprio Ministério da Saúde e do governo em relação a isso. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS, de luta contra a AIDS. Uma epidemia que se formou no Brasil a partir dos anos 80, como tomou conta do mundo inteiro, que já registrou 798.633 casos no Brasil, causando milhares de mortes, aparecendo no Brasil ainda, apesar de haver uma ligeira queda no número de casos, isso é uma verdade, entre os anos 2012 e 2014 houve uma queda do número de casos detectados de AIDS no Brasil, mas uma epidemia que é silenciosa e que parece que as pessoas deixaram de dar a importância que essa grave doença merece. Não só as pessoas, como os grandes meios de comunicação e principalmente o poder público. Nos anos 80, e eu sou contemporâneo dessa época, que é a minha época de juventude, ocorreram os primeiros casos que atingiram artistas famosos, como foi o caso de Cazuza, como foi o caso também de pessoas hemofílicas, como o Enfio, que foi vítima da AIDS, e tantos outros nomes de artistas, de atores, que vieram a ser vítima dessa epidemia. Isso fez com que houvesse, na época, uma grande mobilização nacional, uma sensibilidade das pessoas sobre os meios de contágio e de como se evitar isso. O que é que me entristece nesse momento? Nós vemos que os nossos jovens, a parcela justamente que é aquela que está crescendo mais essa epidemia de AIDS no Brasil, há um aumento de 41% do número de AIDS entre os jovens, deixou de dar valor a isso. Por um lado, porque as campanhas de opinião pública em relação à prevenção perderam força, ninguém vai ouvir, escuta mais falar nisso. Por outro lado, se criou no senso comum a ideia de que AIDS não mata ninguém, porque existem os coquetéis medicamentosos que mantêm as pessoas vivas. Mas isso não é verdade, as pessoas falecem. Nós temos mais de 40 mil casos de AIDS no Brasil, com um aumento significativo entre os jovens, como eu falei antes, e o que há de mais grave, nas mulheres gestantes e nos recém-nascidos. Peço a Vossa Excelência, deputado JHC, que está no exercício, que me dê mais um minuto para concluir. Então, o motivo da minha preocupação, nesse momento até de plenário vazio, nós precisamos, como parlamentares, com nossa responsabilidade em relação à juventude do Brasil, fazer com que o Ministério da Saúde volte não só a fazer as campanhas de opinião pública para que nós possamos conscientizar os jovens da gravidade da AIDS, mas fazer com que haja um grande engajamento nacional, para que as instituições que existem e que fazem a luta e a conscientização em relação à AIDS sejam valorizadas, e que o nosso jovem modifique essa mentalidade nesse momento que nós passamos até de uma desagregação da família. Esse quadro atual faz com que nós tenhamos esse aumento da incidência da AIDS, que vai levar um número maior de mortes, que vai levar ao aumento dos gastos da nossa previdência, da nossa saúde e principalmente vai ceifar vidas de pessoas, de jovens, que teriam um grande significado para o desenvolvimento, para o crescimento do nosso povo. É um momento de reflexão que nós precisamos, como parlamento, encarar esse desafio e retomar a luta e a importância de que o combate à AIDS precisa no Brasil. Esse era o registro, presidente.